Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estamos aqui em Goiânia, né? Vamos fazer então uma discussão de sistemas lineares. Vamos utilizar os métodos que aprendemos, o escalonamento, Cramer e o S-MED. Perfeito? Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo. Pessoal, então vamos começar mais uma aula de sistemas lineares, né? E nessa aula vamos estudar os sistemas lineares quando eles possuem parâmetros. Vamos entender, inclusive, o que significa um parâmetro. Então, o primeiro caso que eu vou colocar na tela vai ser um sistema linear, onde o parâmetro que você vai perceber que será a letra K está no coeficiente, né? Então está do lado esquerdo do sistema. Então, como exemplo, estou escrevendo aqui um sistema onde a primeira equação é 2x mais 2y menos 2z igual a 2. A segunda equação é 3x mais 4y mais, observe que agora aparece um parâmetro, k menos 1 vezes z igual a 4. E a terceira equação é x mais ky mais 3z igual a 2. Veja que essa terceira equação também possui um parâmetro. Eu vou, então, utilizar, não é, uma regra que nós vimos em aulas anteriores, chamada regra S-MED. Então, para calcular usando S-MED, eu vou pegar e montar um determinante 2 por 2, onde a primeira coluna dele, que possui os elementos 2 e 3, foi retirada da primeira e da segunda equação do sistema, aonde você observa que são os coeficientes do x. O 2 e o 4 foram extraídas da primeira e segunda equações, que você observa que são os coeficientes do y. Vamos então calcular o determinante. Vamos multiplicar então os elementos da diagonal principal, 2 vezes 4, 8, e subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Então sabemos que 8 menos 6 é 2. Veja que o primeiro determinante que nós começamos a resolver deu como resultado o número 2. Vamos montar então o segundo determinante. Eu pego então, mantenho fixa a coluna, não é? X, que estão os elementos 2 e 3, e agora eu vou pegar os coeficientes do z na primeira e na segunda coluna. Os elementos do z são menos 2 e k menos 1. Fazendo o produto e calculando o determinante, encontraremos que o determinante desta matriz é 2k mais 4. Agora, por fim, pego o último determinante formado pela coluna x com a coluna dos termos independentes. A coluna x é formada pelos elementos 2, 3, que se manteve fixa em todos os determinantes. Observe que todos os determinantes que eu calculei possuem a coluna x fixa, que são os elementos 2 e 3. E agora eu vou colocar os elementos dos termos independentes na segunda coluna e vou calcular o determinante. Então observe que esse determinante é exatamente igual ao primeiro que nós calculamos nesta parte do exercício. Então encontramos que o valor do determinante será 2. Agora eu vou pegar a primeira equação com a terceira equação e vou fazer a mesma coisa de forma análoga. Então vamos lá. Montando o primeiro dos determinantes, eu encontro que os coeficientes são 2 e 1, que são os coeficientes do x, e depois, na segunda coluna, os coeficientes do y, que são 2 e k. Fazendo o cálculo do determinante, encontraremos que o valor do determinante dessa matriz é 2k menos 2. Feito isso, montamos então um determinante com a primeira equação e terceira equação, utilizando a coluna do x e a coluna do y. Veja, na coluna do x os coeficientes são 2 e 1, na coluna do z os coeficientes são menos 2 e 3. Calculando o determinante, 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então 6 menos menos 2 dará 8. E por fim, pegando a coluna do x na primeira e terceira equações, com os termos independentes da primeira e terceira equações, monto o determinante, calculo o seu valor e encontro como resultado 2. Preste atenção neste exato momento o que é que eu vou fazer. Eu vou montar um sistema onde estes resultados
desses determinantes serão os novos coeficientes de um novo sistema que foi rebaixado de ordem. Então, antes a ordem era 3, agora a ordem passou a ser 2. Eu agora possuo um determinante que possui como incógnita o valor, a incógnita y e a incógnita z. Esse determinante tem como solução a mesma solução y e a mesma solução z do sistema inicial. Então, esse sistema novo, possui a mesma solução y e a mesma solução z do sistema 3x3 original. Combinado? Vamos então para o próximo slide. Eu gostaria que você, nesse momento, escrevesse no seu caderno esse novo sistema que foi encontrado para que nós possamos continuar. Bem, agora que você tem no seu caderno esse novo sistema, eu estou escrevendo aqui na tela 2y mais 2k mais 4z igual a 2 e 2k menos 2y mais 8z igual a 2. Vamos então montar novamente, utilizando o método SMED, vamos montar um determinante com a coluna dos coeficientes do y e com a coluna dos coeficientes do z. Então o determinante que eu encontro está na tela. O valor dele será menos 4k quadrado menos 4k mais 24. Para você encontrar esse resultado, eu aconselho que você faça o cálculo no papel para verificar, inclusive, se o resultado que você vai encontrar é igual ao meu. É muito importante que você verifique, porque, afinal de contas, a matemática a gente não pode ficar só observando, A gente tem que ter uma atitude. Então, a sua atitude será resolver juntamente comigo. O outro determinante que eu vou montar é formado com a primeira coluna dos coeficientes do y e a segunda coluna com os termos independentes. Vou calcular o seu valor. O valor do novo determinante será menos 4k mais 8. Observe com atenção o que vai acontecer. Veja, eu vou desaparecer com a incógnita y. Eu vou ter uma equação apenas em função de z. Ela dependerá apenas de z. Então, esta nova equação foi um rebaixamento de ordem, de um sistema 2x2. Eu encontrarei uma equação com apenas uma incógnita. Calculando o z, eu vou passar esse parênteses vermelho para baixo do menos 4k mais 8, dividindo. Eu encontrarei então que z é igual a menos 4k mais 8 dividido por menos 4k quadrado menos 4k mais 24. Fatorando, botando menos 4 em evidência, eu encontro essa expressão que está na tela. Observe que esse menos 4 que está na parte superior é exatamente igual ao menos 4 que está no denominador, logo ele será eliminado. Eu vou simplificá-lo, certo? E eu vou fatorar esse trinômio que está no denominador. Esse trinômio é um trinômio soma-produto, e se você não se recorda como é que faz para fatorá-lo, volte à aula de fatoração de trinômios na forma SP. Esses trinômios possuem uma videoaula específica na minha página do YouTube, Prof. Danimati. Vamos continuar então. Simplificando o menos 4 com menos 4 e fatorando k quadrado mais k menos 6, encontraremos então essa expressão completamente fatorada. Observe que uma fração ela só existe se o denominador dela for diferente de zero. Isso significa que cada um desses parênteses deverá ser diferente de zero. Logo, k menos 2 diferente de zero significa que k será diferente de 2. E k mais 3 diferente de zero significa que o k será diferente de menos 3. Se as duas coisas acontecerem simultaneamente, ou seja, se o k não for 2 e o k não for menos 3, eu vou dizer que o meu sistema será possível e determinado. Tá? Então, observe que o parâmetro k
estabelece para mim uma modalidade de sistema, que são sistemas possíveis e determinados quando k for diferente de 2 e quando o k for diferente de menos 3. Vamos observar o que acontecerá se o k for exatamente igual a 2. Se o k for igual a 2, substituindo naquele sistema 2 por 2 que está acima, eu encontrarei que o sistema passará a ser 2y mais 8z igual a 2 e embaixo 2y mais 8z igual a 2. Observe que as duas equações são idênticas. Nós sabemos que quando duas equações são idênticas, o meu sistema será possível e indeterminado. E se o k for igual a menos 3, que é a segunda hipótese que nós temos para o SPD? Porque o SPD disse que o k tem que ser diferente de menos 3. Vamos então passar para o k igual a menos 3. Substituindo, encontrarei que o sistema passará a ser 2y menos 2z igual a 2, menos 8y mais 8z igual a 2, multiplicando a primeira equação por 4, eu monto um sistema equivalente, 8y menos 8z igual a 8 e menos 8y mais 8z igual a 2. Veja só, se eu somar as duas equações, eu encontrarei um absurdo, encontrarei que 0 é igual a 10. Isso significa que esse sistema é impossível. Então veja, nós estudamos o valor de k para verificar em que situação que o sistema será possível determinado, em que situação será possível indeterminado e em que situação ele será impossível. Vamos então para o segundo caso, que é o caso onde o parâmetro fica no termo independente. Então vamos construir um exemplo, e o exemplo que eu sugiro a vocês está na tela. X mais y mais z igual a menos t, x mais 2y mais z igual a t, 3x mais y menos z igual a menos t. Este exemplo é um exemplo de um sistema que possui parâmetro t e esse parâmetro está no termo independente. Vamos utilizar o método SMed. Vou pegar a linha 1 e a linha 2 e montar o primeiro determinante. Ele será formado pelos elementos na coluna 1, 1, 1, coluna 2, 1, 2. Observe que a coluna 1 ela veio do sistema dos coeficientes do x na linha 1 com a linha 2. E a segunda coluna tem os coeficientes do y na linha 1 e na linha 2. Calculando esse determinante, encontraremos como resultado o número 1. Vamos então para o próximo. Vamos montar agora com a coluna 1 e com a coluna 3, ou seja, os coeficientes do x e os coeficientes do z. Então eu montei um sistema assim. A primeira coluna é 1, 1 e a segunda coluna também é 1, 1. Sabemos que determinantes que têm colunas ou colunas iguais ou linhas iguais, ele tem como resultado o valor 0. E por fim, montaremos a primeira coluna, que é a do x, formada pelos elementos 1, 1, e a do termo independente, que é menos t e t. Calculando o determinante, encontraremos que o seu valor é 2t. Chamo a atenção porque a primeira coluna ficou fixa. Isso significa que nós estamos eliminando a incógnita x. Se eu fixasse a segunda coluna do sistema, eu estaria eliminando a incógnita y. E assim sucessivamente. Vamos pegar agora a linha 1 e a linha 3. Fazendo então o primeiro determinante, eu encontro que os coeficientes são 1 e 3 para a coluna x e 1 e 1 para a coluna y. Calculando seu valor, dá menos 2. Mesma coisa para a coluna 1 com a coluna 3, que é a coluna x com a coluna do z. 1, 3 e 1 e menos 1. Calculando o determinante, encontraremos que o seu resultado é menos 4. Coluna 1 com a coluna dos termos independentes. Calculando o seu determinante, encontraremos que o resultado é 2t. Agora vamos montar um sistema. Observe esta tela que eu estou piscando. Esse sistema é formado pela incógnita y e pela incógnita z. Eu eliminei com a incógnita x, esse sistema foi rebaixado, não é? Certo? Então observe que eu mantive fixa a primeira coluna também na parte de baixo da solução por SMed. Agora eu tenho um novo sistema. Esse novo sistema é
y mais 0z igual a 2t e menos 2y menos 4z igual a 2t. Como eu estou fazendo o cálculo usando SMED, eu vou continuar. Você observa que já é possível detectar qual é o valor de y, né? Y é igual a 2t. É só você observar a primeira equação. Mas eu vou ultrapassar essa ideia e vou calcular usando SMED. Então, a primeira coluna é formada pelos elementos 1, menos 2, a segunda coluna pelo 0 e menos 4, que eu mantive fixa, né, a coluna y, e peguei a coluna z. Calculando o determinante, encontraremos menos 4. O segundo determinante é formado pela primeira coluna, que é 1 e menos 2, e a coluna dos termos independentes, que é 2t e 2t. Fazendo o cálculo, encontraremos que o valor desse determinante é 6t. Montando uma equação, quem foi eliminado foi o y. Então, a minha equação será menos 4z igual a 6t. Concluímos, então, que z é igual a menos 3 sobre 2t. Basta passar o 4 dividindo e depois simplificar e observar que temos que multiplicar os dois lados por menos 1. Com isso, eu posso, né, encontrar o valor de y, que eu já havia, né, dito que era igual a 2t, e sabendo que o y vale 2t e o z vale menos 3 sobre 2t, eu vou substituir na primeira linha daquele sistema inicial x mais y mais z igual a menos t, e quando eu faço isso, eu encontro que x é igual a menos 3 sobre 2t. Então, o resultado desse sistema, o que nós acabamos de descobrir, é o seguinte. O y depende do t, o x depende do t e o z depende do t. Todas as incógnitas dependem do parâmetro t, mas esse sistema é obrigatório, possível, né? Ele é possível e determinado, ele fica determinado a partir do t. Quando um sistema é determinado a partir do t, eu chamo esse sistema de indeterminado. Então, a solução final para este exercício: sistema possível, porém indeterminado. Ele fica dependendo do parâmetro t. Esse sistema jamais será impossível e esse sistema jamais será possível e determinado. Combinado? Bom, pessoal, eu deixo nesta aula uma atividade para vocês refletirem em casa. Eu tenho dois deveres de casa. O primeiro deles é você discutir o sistema que nós fizemos, né, no primeiro slide, usando agora o escalonamento. Você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz, só que ao invés de usar o SMED, como eu utilizei, você vai usar o escalonamento. Eu desejo a você sucesso. Caso não consiga, entre em contato comigo, combinado? E o segundo, que também é bem interessante, você vai refazer o segundo exercício, só que você vai utilizar para isso a regra de Cramer. Eu gostaria que você tentasse utilizá-la e você vai ter uma surpresa ao utilizá-la. Você vai descobrir algo muito interessante sobre a regra de Cramer. Caso tenha necessidade de tirar alguma dúvida, entre em contato comigo. Os meus contatos estão no meu canal, certo? Prof. Danimati, no meu site www.danimati.com.